Hoje a gente vai falar sobre o vento impetuoso de Pentecostes. O Senhor tem feito maravilhas ao longo dessa jornada, dessa série de mensagens. A gente tem podido ver a manifestação do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural no nosso meio. A gente tem visto o Espírito Santo aquecendo corações, pessoas voltando ao primeiro amor, pessoas tomando decisão. A gente tem não apenas estudado sobre o Espírito Santo, mas a gente tem podido experimentar a obra do Espírito Santo no nosso meio. E hoje nós vamos falar sobre essa porção especial na história da igreja, o Pentecostes. Nós vamos falar sobre este momento que foi capaz de transformar a vida dos discípulos, que foi capaz de trazer a autoridade à igreja de Cristo e mudar a história do mundo. Mas não apenas isso, hoje nós vamos falar não apenas de uma realidade histórica, que mudou a vida dos discípulos, trouxe autoridade para a igreja e transformou a história do mundo. Não, o que nós vamos falar hoje, quando refletimos sobre o vento impetuoso de Pentecostes, nós estamos falando sobre este poder que tem poder para transformar, essa realidade que tem poder para transformar a realidade da sua vida, trazer autoridade espiritual para esta igreja e transformar a vida de milhares de pessoas através desse ajuntamento, através da sua vida. Nós vamos falar hoje sobre o vento impetuoso de Pentecostes. E a palavra que vai nos nortear nessa reflexão, ela está em Atos capítulo 2, e nós vamos ler apenas 2 versículos dessa porção. Atos capítulo 2, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Quando nós vamos estudar este texto, a primeira parte que nós precisamos compreender é Pentecostes, porque isto aconteceu em uma festa judaica chamada Pentecostes. Hoje, quando nós falamos sobre Pentecostes, a primeira coisa que vem na nossa mente é o movimento pentecostal, ou então o Pentecostes que aconteceu em Atos capítulo 2. Entretanto, a origem, a raiz do Pentecostes está no Antigo Testamento. É uma festa judaica. Portanto, para nós entendermos de uma maneira melhor o que significa este momento e quais são as implicações dele na nossa vida hoje, nós precisamos ir para o Antigo Testamento e entender Pentecostes à luz da palavra de Deus. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós nos deparamos que Pentecostes foi uma festa estabelecida por Deus para o povo judeu, que tinha um objetivo que fazia com que o povo trouxesse os primeiros frutos ao Senhor, como uma forma de reconhecer que o Senhor era fiel, que tudo vinha da parte dele. Era um momento de muita alegria, de muita gratidão. A festa de Pentecostes celebrava a provisão divina. Essa é uma característica da festa de Pentecostes. Todos os judeus tinham que comparecer a Jerusalém com as suas ofertas, em alegria, em festa. E Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Depois daquele momento que lembrava aos judeus do dia que o cordeiro foi morto, o sangue foi passado nos umbrais da porta, e o povo de Israel saiu do Egito 50 dias depois. Comemorava-se o Pentecostes. A propósito, Pentecostes significa 50º. Pentecostes é a festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. E por isso, um dos marcos que estão relacionados ao Pentecostes é o recebimento das tábuas da lei. Porque Moisés, 50 dias depois que o povo de Israel sai do Egito, ele sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos, 50 dias depois. Por isso, Pentecostes carrega essa característica de alegria, mas também carrega a característica de estar falando sobre o início de uma nova jornada, que está aliançada com Deus, onde Deus tem como que um contrato com o povo dele, dizendo: eu vou cuidar e eu vou conduzir. E aqui estão as leis que vão conduzir vocês no meio dessa jornada. O cordeiro foi morto para libertar vocês do Egito, e as tábuas da lei estão sendo dadas para vocês. Desceu do céu o poder de Deus, escreveu
escreveu as tábuas da lei para que guiasse você até a terra prometida. O cordeiro foi morto para libertar do Egito, as tábuas da lei foram escritas para guiar vocês no deserto até a terra prometida. Aqui nós estamos, portanto, diante dessa realidade do Pentecostes. A festa de Pentecostes, no Antigo Testamento, tem essa característica de alegria, de uma nova jornada com aliança com Deus, uma promessa de Deus, que vocês vão chegar lá, e também o poder de Deus se manifestando do céu de uma maneira sobrenatural, enviando ao povo a sua orientação. Essas são as mensagens que vão se interlaçando no meio da celebração de Pentecostes. Mas nós partimos do pressuposto que toda a Bíblia aponta para Cristo, inclusive a festa de Pentecostes. O que aconteceu lá no Antigo Testamento também tem um princípio, um propósito que chamamos de cristocêntrico, de apontar para Cristo. E eu vou mostrar aqui algumas realidades dessa festa que aponta para Cristo. Enquanto o Pentecostes do Antigo Testamento aconteceu 50 dias depois que o Cordeiro foi morto, o Pentecostes do Testamento, de Atos, que a gente acabou de ler, que o Espírito Santo desceu, aconteceu 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, que morreu na Páscoa. Jesus Cristo, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Pentecostes apontando para Cristo. Enquanto o Pentecostes do Antigo Testamento fala do dia que Moisés subiu ao monte de Deus e o Senhor enviou com o seu poder a forte mão que escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos, o Pentecostes do Novo Testamento fala do momento em que não Moisés, mas Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo de Deus desceu com poder e escreveu não em tábuas de pedra, mas no coração humano, cumprindo a profecia que está escrita lá em Jeremias e Ezequiel. Enquanto no Antigo Testamento, o Pentecostes fala do início de uma nova jornada do povo de Deus, sendo guiado pela lei de Deus escrita em pedras, o Novo Testamento, o Pentecostes do Novo Testamento, fala do início de uma nova jornada da Igreja de Cristo, que será guiada não agora por uma lei escrita em pedras, mas por uma lei escrita no coração. Vocês conseguem ver como o Pentecostes vai apontando para Jesus Cristo? Mas existe entre as duas realidades do Antigo Testamento e Novo Testamento aquilo que podemos chamar de um paralelo oposto. O Pentecostes do Antigo Testamento, logo depois que acontece ali com a descida de Moisés do monte, ele é marcado pela morte de cerca de 3.000 pessoas, porque construíram um bezerro de ouro, mostrando ali a fragilidade humana, a inclinação humana para o mal. No final do Pentecostes do Antigo Testamento, o que acontece é a morte de cerca de 3.000 pessoas. Entretanto, no Novo Testamento, o final do Pentecostes, daquele momento ali, é marcado pela salvação de cerca de 3.000 pessoas. Existe um paralelo oposto, mostrando para nós que o poder do Espírito Santo é aquele que vai nos garantir a salvação que nós não conseguimos por meio da inclinação da nossa carne alcançar, mas que o poder do Espírito agora em nossa vida, ao invés de nos levar para a morte, a condenação, nos leva para a salvação. Dizendo que sim, o Pentecostes aponta para Cristo, mas o que vem agora é a realidade completa do poder de Deus em nós, o Espírito Santo. Bom, aqui nós temos todo esse panorama histórico, teológico sobre Pentecostes, mas a pergunta que vem é, o que isso tem a ver com a minha vida? Qual é a aplicação disso na minha história, na minha realidade, nas minhas lutas, no meu clamor? Bom, quando nós olhamos para essa realidade do Pentecostes, ele é, como dito aqui, um marco de uma aliança. E o Espírito Santo é o selo dessa aliança. É o início de uma jornada da Igreja de Cristo. O Espírito Santo vindo como um selo, dizendo para nós, eu vou proteger, eu vou sustentar, eu vou guiar vocês nessa nova jornada que vocês estão começando agora. Eu vou garantir para vocês que se vocês ouvirem a minha voz e vocês se entregarem, eu vou conduzir vocês até a terra prometida. O Pentecostes para nós é essa garantia que aquele que começou a boa obra é fiel para levar até o final. Isso é o Pentecostes. E essas são as garantias que são dadas a nós. Quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, nós temos muitas dúvidas. Dúvidas se
se nós vamos conseguir vencer todas as adversidades que vão aparecer no caminho. Dúvida se nós vamos saber o que fazer, porque afinal de contas é uma vida nova, é um mundo novo. Dúvida se a gente vai ter força, porque às vezes a gente vai saber o que fazer, mas será que a gente vai conseguir abandonar o que precisa abandonar? Decidir o que precisa decidir? Fazer o que precisa fazer? A gente tem dúvidas como que se a gente vai conseguir chegar do outro lado, se a gente vai conseguir terminar essa travessia. Essas dúvidas, elas são comuns à nossa caminhada com Deus. Mas no Pentecostes, um selo nos é dado, uma garantia nos é dada que as adversidades serão vencidas. Que sim, nós vamos ter um guia no nosso caminho, que nós não vamos nos perder. E que sim, nós receberemos dele a força necessária para vencer as adversidades, as tentações, as batalhas e as lutas. O Espírito Santo, este que foi derramado sobre as nossas vidas no Pentecostes, é para nós a garantia que a salvação para nós, que entregamos a vida para o Senhor Jesus, não é uma possibilidade, é uma certeza. Se na antiga aliança o final era a morte de cerca de 3.000 homens, dizendo para nós que pelas nossas inclinações o que a gente consegue fazer é construir bezerro de ouro, estragar nossa relação com Deus, distanciarmos de Deus, ferir o próximo, na nova aliança, na aliança com o Senhor por meio do Pentecostes, nos é dada a garantia que o final não é a morte de 3.000, mas é a salvação de 3.000 pelo poder do Espírito Santo. Entretanto, essa realidade do Pentecostes, ela não repousa sobre todos. O Espírito Santo, ele não vem sobre todos. Este selo não é estampado no coração de todos. Esta alegria não é dada a todos. Este poder que direciona, que nos fortalece para vencer a batalha, não é dado a todos. A quem é dado? O próprio texto responde. O Espírito Santo de Deus, ele veio sobre os discípulos, então Pedro se levanta e começa uma pregação. Ele conta toda a história do povo, falando da realidade do poder de Deus e apresentando o caminho, Jesus Cristo. Quando Pedro termina a pregação, aqueles que ouviram fizeram exatamente esta pergunta: como é que a gente faz para ter esse poder em nossa vida, para ter esse Espírito em nossa vida, para ter essa alegria, essa direção, essa certeza da vitória? E veja a pergunta e veja a resposta. Atos capítulo 2, verso 37. Ao ouvirem isso, a pregação de Pedro, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Arrependimento e batismo. O que Pedro está falando é para vocês receberem o Espírito Santo de Deus. O primeiro passo é vocês reconhecerem a realidade pecaminosa que vocês estão. Reconhecer os bezerros de ouro que vocês construíram no passado, os ídolos que vocês construíram no passado, os atos de maldade que vocês tiveram com pessoas, com Deus, e olhar para tudo isso não mais com um orgulho, com arrogância, mas com vergonha, e se arrepender na presença de Deus, e clamar para Ele ajuda, porque reconhecendo que sozinho a gente vai construir outros bezerros de ouro, vamos ferir outras pessoas. Arrependimento é esse ato de dizer: Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Para receber o Espírito Santo, o primeiro passo é arrependimento. O segundo passo é o batismo. E veja o que o texto vai dizer no verso 41. Pedro deu a resposta para eles: arrependam-se e batizem. Verso 41. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. A consequência do acolhimento da palavra foi a decisão pelo batismo. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. O batismo que essas pessoas receberam foi o batismo aos moldes de Jesus. Um batismo que é baseado numa realidade de consciência. Eu sei o que significa o batismo, eu sei o que eu estou fazendo. É baseado em uma decisão voluntária, não é ninguém que me empurrou para o batismo. Eu tomei a decisão de
ir para o batismo, e um batismo que representa a morte para o mundo e um nascer para Cristo. Um batismo público que diz diante de todos: eu agora sou filho de Deus, eu agora tenho essa aliança com o Senhor. É disso que o texto está falando, foi exatamente isso que ele falou. Meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo isso com muito amor no coração por cada um de vocês. O Senhor Deus ama você, a sua vida, a sua história, de uma maneira que você não consegue imaginar. Tanto que Ele enviou o Filho dEle por amor a você, para morrer na cruz no seu lugar. Ora, se Ele te amou tanto, a ponto de passar pela cruz, por que você tem tanta resistência de, por amor a Ele, passar pelas águas? Sabe, para quem entregou a vida a Jesus, o batismo não é uma opção, é uma ordem. É Jesus dizendo: quem crer e for batizado será salvo. É o Senhor dizendo: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, isso é Pentecostes. Essa realidade que fala de alegria, que fala de um novo começo, fala de uma aliança, de um pacto com o Senhor. É uma realidade que nos convida ao arrependimento, à dependência do Senhor. É uma realidade que nos convida para dar o passo do batismo. Isso é o Pentecostes. E assim como o casamento está para alguém que ama a namorada, o batismo está para aquele que crê em Cristo Jesus. É a confissão pública diante de Deus e dos homens. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. A vida que eu tenho não é mais minha, é debaixo da honra e da glória e do poder do Senhor Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, esta é a realidade de Pentecostes. E se nós quisermos viver o poder de Pentecostes, não tem atalhos. É arrependimento, é entrega, é confissão, é aliança, é o poder do Espírito vivendo em nós. Isso é Pentecostes. Entendemos o que é Pentecostes. Agora nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é este vento impetuoso. Quando nós falamos da palavra vento que aparece aqui, esta palavra no grego é pneuma. De onde vem a nossa palavra pneu, ou pneumático, aquilo que é movido pelo vento. A palavra pneuma significa vento, ar, fôlego e espírito. Não tem nada a ver, né? Vento, ar e fôlego parece que é a mesma categoria de palavra, mas espírito, mas não tem nada a ver. Mas é isso. No grego, pneuma significa vento, ar, fôlego e espírito. Mas essa estranheza gramatical para nós, ela acontece não apenas no grego, ela acontece no hebraico também. A palavra no hebraico é ruá. Ruá significa vento, ar, fôlego e espírito. É estranho, não é? O que faz com que os tradutores bíblicos decidam se eles vão traduzir essa palavra como ar, vento, fôlego ou espírito é o contexto ou a conjugação da palavra. Mas a palavra, a raiz, é a mesma. Agora veja, não é curioso? As línguas que o Senhor Deus escolheu para se revelar, usar ruá, pneuma, para falar de vento, ar, fôlego e espírito. Não é estranho este mesmo problema acontecer em duas línguas tão diferentes, que têm milhares de anos de separação? Porque no português e no inglês isso não acontece. Ar é ar, vento é vento, fôlego é fôlego e espírito é espírito. Usamos palavras diferentes para falar sobre essas realidades. É breath, é air, wind, vento, ar, fôlego e spirit, espírito, ou a tradução King James, ghost. Mas no hebraico, no grego, não. A pergunta é, por quê? Por quê Deus escolheu a palavra ruá, pneuma, ar, vento, fôlego, para se referir ao Deus Espírito Santo? Eu vou fazer uma experiência com os irmãos aqui, que ela vai durar exatamente 30 segundos. Ela vai durar exatamente 30 segundos.
E eu vou fazer essa experiência com os irmãos, e eu acredito que os irmãos nunca mais vão se esquecer do porquê Deus escolheu a palavra ruá, pneuma, vento, fôlego e espírito para falar sobre o Espírito Santo. A experiência é o seguinte, nós vamos colocar aqui o cronômetro na tela. Este cronômetro ele vai rodar uma contagem regressiva de 30 segundos. Eu vou contar até 3, 1, 2, 3 e já. A hora que eu falar já, você vai parar de respirar. E você vai tentar ficar 30 segundos sem respirar. Se ficar muito difícil, por favor, volte a respirar. Eu preciso falar isso porque algumas pessoas são muito competitivas. E não quero que ninguém passe mal. Então nós vamos colocar o cronômetro na tela. Já pode até colocar o cronômetro na tela. E nós vamos rodar esse cronômetro. E só a hora que acabar, vocês voltem a respirar. Combinado? A gente vai conseguir soltar o cronômetro, acho? Sim? Sim? Hã? Ok. Só que não está na tela aqui. Vamos fazer o seguinte. Como a gente tem a trilha sonora, e não temos aqui na tela, empresta um celular para mim, por favor. É bom que sem a imagem vai dar mais agonia ainda. Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora. Pode voltar no começo do TikTok aí. A hora que eu falar já, vocês travem a respiração. Combinado? 1, 2, 3, já. Não respira. Quinze segundos. Pode respirar. Como é que foi a experiência de ficar 30 segundos sem respirar? Quem não conseguiu ficar 30 segundos sem respirar, levanta. Seja honesto, não mente, hein? Vocês estão na igreja. Quem não conseguiu ficar 30 segundos? Pode baixar. Quem conseguiu ficar 30 segundos, fácil, sem fazer pressão. Olha aí. Pode baixar. Como é que foi a experiência de ficar sem respirar? Desespero. Vocês conseguem? Isso 30 segundos, tá? Se a gente aumentasse para 5 minutos, 10 minutos, a gente se veria no céu. A gente consegue entender agora, porque Deus escolheu a palavra fôlego, vento, ar, para falar do Espírito Santo. Porque sem ele a gente morre. Nós somos os únicos seres criados por Deus que temos uma origem dupla. Nós fomos criados do pó da terra, mas fomos formados pela mão de Deus e recebemos dele o sopro do Espírito em nossas narinas. Quando Deus foi criar os peixes, ele deu ordem às águas, façam os cardumes e os grandes peixes aquáticos. Gênesis capítulo 1, verso 21 e 27, isso foi o 5º dia. Quando ele foi criar as árvores frutíferas, ele deu ordem à terra. Ele falou, terra, produza sementes frutíferas e as grandes árvores. E a terra produziu. Isso é Gênesis capítulo 1, verso 11, 3º dia. Mas quando ele foi criar o homem, ele não falou para a terra produza homem. Ele não falou para a água produza homem. Ele falou para si mesmo, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos criaram. Isso traz para nós uma mensagem muito importante sobre a nossa existência. A primeira é que nós somos
uma criação especial da parte de Deus, os únicos que receberam a imagem e semelhança da parte de Deus. Os únicos que receberam as digitais de Deus em nossa criação. Mas isso também fala de uma outra realidade que não podemos ignorar. Que o Senhor é a fonte da nossa existência e que sem Ele nós não conseguimos existir. Porque veja, da mesma forma que o Senhor deu ordem às águas para que a água produzisse peixe, o peixe veio da água, e se a gente tira o peixe da água, o peixe morre. E da mesma forma que Deus deu ordem à terra para produzir a árvore, e se a gente tira a árvore da terra, a árvore morre. Da mesma forma, nós que fomos criados em Deus e vivemos nele, se nós fomos retirados de Deus, se nós não estivermos nele, ele não estiver em nós, a gente morre. Por isso nós somos seres que têm a capacidade em Deus, pela misericórdia de Deus, de ter o sopro do Espírito na nossa vida, porque a gente precisa disso para viver. Sabe, essa realidade mostra para nós que o Espírito Santo de Deus é aquele que traz vida para a nossa história, é aquele que traz vida para o nosso casamento, traz vida para a realidade de criação dos nossos filhos. Não, o fôlego dele que faz com que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa realidade fica ainda mais clara quando a gente olha para o texto lá de Ezequiel, onde a gente vê o Senhor dando ao profeta dele a visão do vale dos ossos secos. Ezequiel capítulo 37, verso 7 até o verso 10. Veja o que acontece neste texto. Ezequiel capítulo 37, do verso 7 até o verso 37, do verso 7 até o verso 10. Profetizei como ele me ordenou. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi os nervos os cobriram, e a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito. Ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e puseram-se em pé um exército muito grande. Quando a gente olha para essa história, a gente consegue ver a relação que existe entre espírito, vento, sopro e vida. Aqui vocês conseguem ver como a palavra de Deus, o profetiza, trabalha junto com o espírito? A palavra que ele profetizou foi encaixando os ossos, foi colocando carne, músculo, pele. E então vem o Espírito e traz vida. A palavra coloca em ordem e o Espírito traz vida. Quando a gente olha para este texto, quando a gente olha para Pentecostes e vê este vento aparecendo naquela sala, a gente vê o Senhor trazendo vida à igreja. O Senhor transformando um grupo de discípulos covardes que haviam fugido para salvar a sua vida, e naquele momento o sopro do Espírito vem sobre aquele lugar, e aqueles homens que eram covardes e fujões se transformam em um exército do Senhor, porque o Senhor encheu aqueles homens de vida, de autoridade. Essa palavra de Pentecostes aqui, ela traz para nós a mensagem que o Senhor é o Deus do Pentecostes, e Ele é o que tem poder para trazer vida em todas as áreas da nossa realidade existencial, vida para aquelas áreas que você só vê um vale de ossos secos. O seu casamento não tem mais esperança, a sua família não tem mais esperança, a minha saúde não tem mais esperança. A palavra de Deus para você nessa manhã, o Espírito de Deus está neste lugar, soprando sobre a sua vida, sobre a sua família, e aquilo que Ele fez no Antigo Testamento, transformando o vale de ossos secos, Ele pode fazer na sua vida hoje. Aquilo que Ele fez na igreja de Atos, soprando, transformando a vida de homens covardes em homens valentes, que transformaram reinos e transformaram realidades espirituais, potestades do mal, em uma realidade de libertação. Este mesmo vento sopra neste lugar, nesta manhã. Este é o vento de Pentecostes. A mensagem do vento do Espírito de Pentecostes é: eu sou o fôlego da vida, e ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você só veja um vale de ossos secos, profetiza a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, que a realidade de ossos secos se transformará
em um exército vitorioso. A palavra, a mensagem de Pentecostes é: eu transformo realidade de morte em vida. Eu transformo histórias de destruição e vergonha em testemunhos de vitória. Mas este vento não é apenas vento. O texto diz que é vento impetuoso. A palavra impetuoso aqui é a palavra que os tradutores escolheram para traduzir duas palavras. No original grego, não tem só um adjetivo para o vento, tem dois adjetivos. Não é só vento impetuoso. No original grego, a tradução literal é vento violento e que arrasta. Se a gente fosse traduzir literalmente, o texto ficaria assim: de repente veio do céu um som como de um vento violento que arrasta e encheu toda a casa onde estavam sentados. Meus irmãos, a gente mora na Flórida. Qual é o nome? Qual é o nome que a gente dá para o vento violento que arrasta? Furacão. A ideia de furacão é exatamente a ideia que consegue expressar aquilo que Lucas está tentando mostrar para nós sobre o poder do Espírito Santo. Sempre quando nós pensamos em furacão, nós pensamos em destruição. Entretanto, eu fiz uma pesquisa para saber quais são os efeitos positivos do furacão. E pasmem, existem muitos efeitos positivos para o ecossistema quando um furacão passa. E eu trouxe apenas alguns aqui. Segundo National Oceanic Atmospheric Administration, redistribuição de nutrientes. Furacões podem agitar o oceano, trazendo nutrientes das profundezas para a superfície, o que alimenta o crescimento do fitoplâncton. Outro benefício que o furacão gera também é o alívio da seca. Ciclones tropicais podem aliviar condições de seca ao trazer chuva para as áreas áridas. Isso é informação da NASA. Criação de novos habitats costeiros. Tempestades podem remodelar a costa e criar novos habitats para peixes, pássaros e outras formas de vida selvagem, segundo a US Geological Survey. Renovação do ecossistema. A tempestade pode abrir copa na floresta, permitindo que a luz solar alcance o solo da floresta e promova a regeneração. Veja, o que essas informações nos falam é sobre o efeito positivo do furacão, o efeito positivo de um vento violento que arrasta simplesmente de uma maneira física, literal. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós refletimos sobre o poder do Espírito Santo, nós podemos chegar à seguinte conclusão: se este vento violento que arrasta, que chamamos de furacão, traz alimento e crescimento, segundo a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que o vento violento que arrasta, que é o Espírito Santo, ele é o único que tem poder para alimentar a nossa vida em realidades que nós já não estamos mais conseguindo caminhar, trazendo realidades da sabedoria, das profundidades de Deus para o nosso coração, para nos fortalecer a enfrentar as nossas batalhas. Se o vento violento que arrasta, humano, o furacão, ele tem o poder para gerar alívio, segundo a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que o vento violento que arrasta de Deus, o Espírito Santo, ele é o único que tem poder para trazer alívio para a nossa alma. Há realidades que a gente não consegue ter esperança, que a gente está aflito, angustiado. O Espírito Santo, como um vento impetuoso, tem poder para trazer um alívio que excede todo entendimento, que a força humana não consegue gerar. Ele consegue arrastar os oceanos da angústia para longe de nós, trazendo águas frescas e novas da parte do trono dos céus. O rio de água viva fluindo no nosso coração. Podemos concluir que se o vento violento que arrasta, chamado furacão, tem capaz de remodelar e criar novos habitats, o vento violento que arrasta da parte de Deus, o Espírito Santo, tem o poder para criar novas realidades na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. Ele tem poder para fazer tudo novo. Se o vento violento que arrasta, chamado furacão, tem poder de regenerar, o vento violento que arrasta o Espírito Santo, ele tem poder para regenerar, para trazer vida,
para transformar vales de osso seco em exército de vitória. A mensagem de Pentecoste é uma mensagem de esperança para nós. É uma mensagem que traz para nós essa certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, ministrando transformação, ministrando renovo, ministrando alívio, remodelando a nossa vida, trazendo regeneração. Essa é a mensagem de Pentecoste. Meus irmãos, essa não é uma mensagem simplesmente para nós estudarmos, para nós compreendermos, é uma mensagem para nós vivermos. Se você está passando por momentos de destruição, de angústia, de sofrimento, de fome espiritual, de fraqueza, se você não está aguentando mais caminhar com as suas próprias pernas, eu quero dizer para você, existe um vento violento que arrasta, chamado Espírito Santo, que tem poder de mudar todas as realidades que força humana não consegue mudar. E eu quero terminar essa mensagem de hoje, não no trilho da lógica, da argumentação, mas no trilho da vivência.